Gente, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al podcast número 7. Invitado Dark Castle, jugador de Brasil, ex Fate, ex Clan Raid y actualmente Clan Insight. Empezamos en un minuto, gente. Ahí, si desean, pueden ir compartiendo el directo para llegar a más personas y que más personas puedan enterarse básicamente de este jugador que ha marcado un hito en la historia del gambao brasilero, ¿verdad? Entonces, veamos cómo nace, cuál es la historia un poco del jugador para poder empezar, gente. Así que empezamos ya en un minuto. Voy a empezar a compartir el directo para que todos puedan enterarse de Dark Castle, ¿no? Jugador emblema de Brasil. Ya empezamos, gentitas. Si me ayudan compartiendo el directo para llegar a muchas más personas, sería súper chévere. Ahorita los tengo muteados porque están hablando internamente. Entonces, ya empezamos en breve. Así que vamos viendo qué tal, cómo va reaccionando la gente. Vamos compartiendo también. Y así poder llegar a muchas más personas. Un momento más. Y podemos conversar con Dark Castle, jugador emblema del clan Inside actualmente. Ex clan Fate. Ex clan Raid. Jugador de Trico. Y actualmente jugador de Tortuga, ¿no? Que es como usualmente lo vemos a diario. Así que ya estamos próximos a iniciar. Estamos con Dark Castle, Alexander Enríquez Barbosa. Empezamos en breve, gente. Podemos empezar con 10 personitas viendo el directo. Y creo que sería todo, ¿no? Para poder iniciar. Ahí un poco me muestra la cámara. Ya saben que los subtítulos a nivel de traducción se van a generar automáticamente. Y bueno, podríamos ir iniciando ya en breve. Me ayudan compartiendo el directo, gentita, para llegar a más personas. Y por conocer a este buen jugador, Dark Castle, jugador del clan Insight, ex clan Fate y ex clan Raid. Así que, me- ok, ok. A ver, un momento más. Y empezamos con el directo de Dark Castle, jugador emblema del clan Insight actualmente, ex clan Fate, ex clan Raid. Bueno, ya ahí hemos compartido los grupos necesarios para poder iniciar. Todo en orden, todo ya coordinado para iniciar GTA. Y unos minutos más para que la gente se vaya conectando y poder iniciar con este podcast, ¿no? Que es el podcast número 7 de la primera temporada del podcast de Basic. Unos minutos más ya para iniciar. Creo que podemos iniciar con 10 personas. Parece totalmente adecuado. Que me ayudan compartiendo y podemos ir iniciando.
Buenas, buenas. Ya estamos live entonces, Renato. Muy bien. Perfecto. Gente, buenas noches. Hoy vamos a presentarles según mi humilde opinión, probablemente el mejor jugador de toda la historia de Brasil, Dark Castle, Alexandre. La entrevista obviamente va a ser en portugués, para darle la bienvenida a la comunidad brasilera y también a Alexandre. Y vamos a hacer la traducción de las preguntas justo después. Como siempre, bienvenidos los comentarios, las preguntas. Hay mucha historia de Brasil que quizás no conocemos, así que hoy vamos a recordar un poco. Bueno, Alexandre, então, começamos? Tá pronto? Estou pronto já. Tá. Então, ante tudo, obrigado por participar dessa entrevista. Também desculpe pelo meu português, que está meio ruim, mas eu vou tentar. Obrigado também por sua humildade de tanto tempo, sua amizade comigo pessoalmente. Você sempre foi uma pessoa bem respeituosa. Nunca nunca se achava nada. Você era um dos melhores jogadores do mundo, mas sempre foi humilde, então eu aprecio muito tudo isso. Tenho muitas perguntas para você, mas o tempo não vai dar para todas. Selecionei algumas das melhores, então vamos começar. Você tem alguma mensagem para a comunidade aqui? Eu agradeço a você que está me dando essa oportunidade e todos dessa comunidade que fazem parte desse jogo. Eu acredito que nós somos uma família, né? Uma comunidade de jogadores no qual somos amigos e gostaria de aproveitar esse momento para contar um pouco da minha história no jogo e agradecer também esses elogios aí de você aí. Eu lembro, mano. Tudo é verdade, tudo é verdade. Então, vamos começar, que não temos muito tempo. A primeira pergunta que eu tenho para você é como você conheceu o jogo do GB, o porquê você tem aquele ID de faz vida toda Dark Castle, né? O que significa isso? Olha, eu conheci o jogo através de um amigo aí, de infância, né? No qual ele me apresentou esse jogo numa Lan House, né? No qual ele me convidou pra gente jogar, né, esse jogo. E criou essa conta. Eu comecei a achar interessante, né, o jogo. Assim, achei muito difícil no início. E ele criou essa conta para mim com esse nick, né? E a partir daí começou a minha história, né? Como jogador de Gambald aí. E Que ano, mais ou menos? mais ou menos, olha, eu devia estar na quinta ou sexta série, né? Do ensino fundamental. Acho que tenho 31 anos hoje. Eu devia ter começado com uns 13 anos. Foi no final do GB Classic, o início do outro GB. Acho que foi o quê? 2006? 6, 7, 6, pelo menos. Por aí. Entendi. Então, conheceu o jogo pelo amigo seu. Então, a segunda pergunta que eu tenho para você seria quando ou como você começa a jogar do Trico, né? Porque eu sei que você joga agora, acho que agora você joga melhor do Tortuga que antes, não sei. Você jogava os dois muito bem, mas agora eu acho que você está jogando mais Tortuga, ou pelo menos igual que antes, mas eu acho que o Trico do antes ainda estava num nível que ainda você não chega hoje, acho, no 100%, né? Você fala, mas você que sabe, mas
Fala um pouco de como você começa com o Trico. Você começou aprendendo com o WinChart, porque eu lembro que você tinha um estilo bem diferente que todos. Então, me fala um pouco disso. Olha, o primeiro mobile que eu aprendi a jogar foi Boomer. Assim, eu jogava com um amigo, assim, mas eu decorava, por exemplo, as pedrinhas do mapa da Metamind, né? Então foi o primeiro mobile que eu aprendi, entendeu? Então, é, eu fui aprender esses outros mobiles, eu fui me apaixonar pelo Trico, quando eu vi uns jogadores mais prós, assim como o Faels, é um cara que ele até virou hacker, né? Numa época. Então ele Entendi. falava muito de fórmula dessas coisas e Uhum. isso me despertava uma curiosidade, né? Ele falava que calculava os tiros e eu não conhecia nada disso, né? Eu decorava as pedrinhas do mapa, né? Assim, Tipo, distância espacial, né? landmark, né? Vamos dizer Landmark. assim. Sim, entendi. E eu comecei a aprender a rotação, né? Com as forças fixas em vento zero. E fui jogando com esse pessoal e fui aprendendo as distâncias, né? Aí eu descobri esse site Credo, né? Acho que é o que todo mundo Nossa, todo mundo conhece esse aprendeu, cara? né? Sim, verdade. Aí eu fui despertando minha curiosidade, né? No, aprender tabela de Wind Zero, enfim, fui aprimorando meu jogo, assim. Vendo vendo esses tutoriais na internet, né? Lembro, sim. E acho que eu conheci um jogador também que era o Psicopata, né? O nick dele. Ok. Gabriel, eu até tenho ele no Facebook, é o Gabriel Lopes. Então esse cara jogava muito de Trico, assim, e foi uma das inspirações que eu tive, né? Pra, pra começar a jogar, né, de Trico, né? E Tá. fui coletando informações, perguntando as coisas, e sempre tu busca uma referência pra te jogar, né, assim. E ele foi uma das referências que eu tive, Sim, né? sim. Ok. E aí eu entrei nesse clã dele, né? O NSSV, alguma coisa assim, eu não sei como se. Eu sei como se escreve, só não sei Ok. pronunciar. Tá. Então, quando eu aprendi a jogar mais ou menos de Trico, deveria ser mais ou menos 2007, por aí, 2006 para 2007. Então eu entrei nesse clã, né, dele. E fui conhecendo fui, fui conhecendo outras pessoas também que jogavam Trico, né? Tinha Uhum. o clã Fan Art, tinha o Rei, eu fui conhecer depois, né? Mas tinha o Digo era o Periquito Art, né? Que jogava no Fan Art. Aí tinha o Certo. clã Tsuru, que o Ok. pessoal jogava Boomer, né? Ok. Tinha o Caio Júnior, Caio, né? Tinha o Caio, tinha o Flash. Então, esses foram um dos clãs, né, que a gente rivalizava, né? Entendi. Tá legal. Me fala um pouco dos melhores jogadores da sua época, aquela, né? Eu lembro muito. Ah, então, ah, desculpa. Vamos fazer a tradução no espanhol para o povo peruano e hispano-falante. Então, ah, perdón, en español, para traducirles un poco de lo que hemos conversado hasta el momento, espero que se entienda bastante, ¿no? Pero la primera pregunta fue de cómo él conoció el juego de Gunbound y por qué desde hace tanto tiempo él tiene el mismo ID, Dark Castle, ¿no? Nos explicaba de que conoció el juego por un amigo o sea, de la vida personal, que como en Perú comenzaron a jugar en cabinas, hasta que le gustó
y se envició, como todos. Hasta que, y bueno, el ID se lo dio a su amigo. Entonces es como que en honor a su amigo todavía usa el mismo ID y también le o sea, llegó a, llegó a agradarle a él mismo el ID, ¿no? La segunda pregunta fue que cómo él comienza a jugar, o cuándo también, Trico, ¿no? Porque Alexandre y yo nos conocemos desde antes del 2008 por ahí, y ya jugaba Trico muy bien. Entonces nos comenta que él comenzó en el año 2006 aproximadamente, jugando Boomer, y en su época pollita medía solamente con Landmarks, pero ya gracias a un par de amigos y clanes, siempre en el servidor brasilero, él conoce las fórmulas, los charts, ¿no? Los vientos cero, y ahí es que comienza a mejorar. Hasta ahí hemos llegado. Então, a pergunta era, Alexandre, nos fala um pouco um pouco depois daquela época que você estava falando, né? 2007, aí você ainda não chegou ainda no seu melhor nível, né? Acho que 2008, depois, aí era que você já era um dos melhores tricos do mundo, né? Então, me fala um pouco desse ano, 2008, 2009. Eu lembro muito, os tricos do Brasil eram famosos no mundo inteiro, né? Eram você, o Mixing. Acho que ele foi mais famoso um pouco antes que você. Aí ele voltou no ano 2008, e aí eu conheci ele. Não, eu já conhecia dele, mas aí foi que eu conheci a comunidade brasileira. Então, lembro de você, do Mixing, do Chape, do Alan, né? Luizinho. Então, me fala um pouco dos melhores jogadores dessa época, né? Os melhores jogadores que tinha dessa época no GBS, que era o serve que a gente jogava, eu rivalizava com o Mitch, né? Que tinha o Dengue. Mitch. Tinha o Dengue que agora tá no FAT. No FAT, né? Fate, ok. FAT. O David também, ele jogava também. Eu joguei algumas vezes contra ele, assim, mas ele tinha um jogo muito bom de trico, né? Qual ID era? O Davi era... Ele até jogou uma época, ele tava jogando de Turtle. Mas qual era seu ID? Era David? Isso. Não lembro dele. Tá, ok. Aí tinha o pessoal do Fan Art, né? Tinha o Periquito Art, que é o Digo, né? Tinha outros também, né? O Fake. Ok. Enfim, deixa eu ver aqui. Então, na sua opinião, me dá os top 5 jogadores em ordem daquela época. Daquela época, Chape, acho que depois Número 5? Número 5 ou número 1? Número 1, acho que era o Chape, né? Eu também. Depois depois acho que o David, ou o David, acho que ele era melhor que eu, assim, em uma época, assim. Mas aí você... Ele aprendeu o trico mais rápido que eu, entendeu? Tá, ok. Aí tem 3. Aí tinha eu, aí tinha o Dengue, né, que jogava muito, assim, tá, 4. naquela época. Deixa eu ver aqui mais. Tinha um cara aí que é o Mitch Nirvana. Esse cara, eu nunca cheguei a ser amigo dele, mas joguei um X1 contra ele, assim, e ele era muito bom, esse jogador, mas eu não tinha muito contato. Acho que Psicopata também jogava muito, né, o Gabriel Lopes. Ok. Eu acho que talvez ele era o melhor, assim, não sei. Talvez legal. Assim. Acho que ele era melhor que o Chape, assim, numa determinada época. Okay. Numa determinada época, assim. Mas só que ele assim, ele parou de jogar, assim, de repente, assim. Acabou que
não teve essa rivalidade, entendeu? Entendi. Entre a gente, assim. Ok. E agora me fala um pouco, nessa mesma época você foi introduzido no GB Norte América, né? Norte América. Então, aí foi que a gente se conhece, não? Graças ao Rânio, Alan. Então, me fala um pouco dos class, os guild internacionais que você lembra ou conheceu, os jogadores que você lembra ou que você admirava nessa época, né? Fora do Brasil, agora. Olha, fora do Brasil, né? O Rise, né? Que era. Eu até participei, eu fui do Rise, eu e o Chape, né? Sim, eu lembro. O Chape jogava muito o campeonato de Lan House com o Rani e tudo mais. Ele até Em me pessoal, sim, Alan me contou. Sim, ele contou pra mim que eles jogavam em pessoal e ganhavam muito, hein? eles ganhavam, eles competiam muito, né, entre eles. Ah, tinha o Chroma também, né, que jogava com eles Nossa, também. Estrela, claro. Estrela. Enfim, tinha vários. Tinha o Bada, tinha vários caras aí que. Mas assim, de trico era esses jogadores que eu te disse, né? Tá, não. Mas que legal. Então, Chape jogava em Lan House, não somente na sua casa, porque naquela época não tinha a cultura de se filmar do externo, né? Então, não dava para saber quem era legal, quem não, só se a gente se conhecia. Tá dizendo aqui que a minha chamada termina em 15 minutos. A minha também, mas vamos voltar na outra chamada, tranquilo. Ah, então, quais guild você lembra do fora do Raiz? O Raiz também era quase tudo brasileiro, eu acho, né? Tinha o Mixing, que era brasileiro, mas eu acho que ele morava fora do Brasil. Seu inglês era muito bom. Não sei se ele era americano ou brasileiro, mas acho que ele já era muito pro. Então, ele também estava no Rise, eu lembro. Aí vocês jogavam no mesmo time, mas lembra do Quatro Estrelas, do 44, né? Do 44, É, 4 porque, estrelas. O Essence também a gente disputou um CF contra o verdade, Essence. sim, já existia. Enfim, deixa eu ver. Todos esses clãs assim. O Essence, o PF4, Fofó, 4 estrelas. Uhum. Acho que foram esses clãs mesmo que a gente jogou. A gente jogou bastante, assim, a gente disputava bastante contra eles. Jogava a madrugada inteira, assim, né? Praticamente. Sim. Nossa, mano, agora que você falou Eu do. lembro muito do Zuzu também, tinha um jogo muito parecido com o Mano, seu, meu mano. irmão! Nossa! É o Rogério! Cara, minha pessoa favorita do Brasil tudo. Zuzu, ele, eu éramos, tipo, inseparáveis. Não dava pra separar, gente. Jogávamos juntos sempre. Ele nunca saiu do Raiz. Ele nunca jogou pra mim, pra meu time, mas verdade, o Sussu era muito pro do Conheci NAC. muito ele. Sim, A gente jogava muito contra cara, bem ele. engraçado também. Verdade, vamos mandar esse vídeo aqui pro Rogério. Eu ainda falo com ele, mas ele Não já, cheguei a já morreu. conhecer, eu não cheguei a conhecer, eu só conheci ele no jogo, né? Mas ele É, era um cara muito gente boa. sim. Não, gente, eu não conheço ele em pessoal, mas a gente já falou em chamada. Eu vejo suas fotos no Instagram e tudo. Cara, é muito legal. Era muito pro.
É verdade. Eu tinha uma pequena rivalidade com ele em NAC. O melhor NAC do Brasil, com É, certeza. Com certeza. Verdade. Me conta um pouco do Alan. Eu conheci o Alan, o Ranho, em pessoal, quando eu fui para o São Paulo no ano 2014. Até fiquei na sua casa, cara muito legal, um amigo de verdade. Agora que você falava dos torneios em Lan House, ele, ele sempre foi fanático de mim, né? Porque achava que eu era até melhor NAC que o Suzu. Mas o dia que ele me conheceu, tipo, eu fiquei com ele, sei lá, uma tarde, eu conheci ele uma tarde e no seguinte dia, sei lá, umas 2 horas. No final, ele me deu para mim um presente. Era sei lá, uma coisinha. Era um NAC, tipo um chaveiro. um sticker, é uma coisa assim, não sei, uma coisa pequenina. Era um NAC que ele ganhou nesses torneios do Lion House. Ele me contou que ele ganhou, ele tinha esse, cara, ele guardou esse presente muitos anos. E ele Sério? deu para mim, eu nunca vou esquecer. Então, me fala um pouco do Alan, tipo, a rivalidade que você tinha com os melhores do Brasil, né? Ah, o Alan sempre ele me perturbava para jogar Nossa, nos era muito intenso, mano. servidores de Muito intenso. gringo, né? Ele que me puxava, né, pros servidores de É, gringo, porque o sim, chato verdade. falava, não, bora jogar aqui no GBS mesmo, fica por aqui, não sei o quê. A gente tem nossos amigos aqui, tem o clã todo aqui. Mas enfim, aí ele falou, não, vamos aprender É inglês, não sei o verdade. quê. E o cara Bora fazia a aprender. mesma coisa pra mim, pra eu ir no GBS, cara. Sempre fez a mesma coisa. Aí Com ele. certeza. Muito engraçado. Que Aí legal. Deixa eu Era- traduzir pro povo. acabei sendo do clã Rise Acho que por é um sim. tempo. Sim, pô, Joguei alguns porque CS. o Alan gostava de participar de tudo, né? Então, verdade. Deixa eu traduzir un poco pro povo español. Entonces, estamos hablando de sus épocas, ¿no? Ya cuando comenzó a ser pro y año 2007-2008, le pregunté quiénes eran los mejores clanes de Brasil. Fake, Digo, Tonumanais, era de un clan Pericote, Periquito y Arc. tenían el Periqué, Ele era o nick dele era Periquito Arc, ele era do Fan Arc. Periquito, Periquito, ok. También tenían Fanart y el clan Rice, el clan Rey. Él pertenecía primero al clan Rey, que era... Rey era Tu Shap. Nobru, Serginho, que jogava muito de Ice. Era tipo esse Tuhuaga Ganji. Mas só que Ah, ok. não. Ele jogava muito também de Ice. Assim, Tá, dava Alt BS. Então nosso time principal de CF era esse. Era eu, tá, Chape e Serginho. Aí tinha tá o legal. Nobru, Dois trigos, um Ice. é, um, dois tricos e um Ice. Às vezes Tá, mudava pra Turtle e tal. tá, entendi. Eh, bueno, nos cuenta de un jugador legendario que era Shap. Shap era probablemente mejor que él. No sé si mejor en precisión, pero sí en rapidez. Shap era muy rápido. Eh, y le pregunté los top 5 de Brasil en su mejor época, que eran número 1 Shap, número 2, según él, Dark Castle, número 3 Davi, Gabriel, ¿no? Davi, O David, eh, y ¿quién más? Gabriel, Psicopata. Psicopata, y el que no conociste de un clan, Tinha um que era o Meet Nirvana também, que esse cara Mitch era Nirvana. OLX. Ok. Mas eu não Del clan conheci Mitch. muito. Clan Não, Mitch. não, Ok. ele só tinha esse nick, Meet Nirvana. Mas eu não Mitch, conheci muito Mitch bem ele. Nirvana. Ok. Ok. Entonces, un jugador que no conoció mucho, pero Mite Nirvana o Mito Nirvana, una cosa así, su ID. Eh, y también hablando de los clanes que él conoció fuera de Brasil en el año 2008 en GB Norteamérica,
cuando nos conocimos PF4 y Rey. Se acuerda de PF4, de 4 estrellas, de 44. Se acuerda de, bueno, el Clan Rice. Estoy seguro que también conoció a ABC porque jugamos varios torneos. Y bueno, você tem alguma memória, alguma lembrança do algum jogador em específico internacional que você conheceu nessa época? Olha, eu admirei de Trico, acho que admirava muito aquele Six-KN, Sixon. Ah, Sixon. Sixon. Ok. O Ahmed, tá. Entendi, sim, Sixon. Eu admirava Sixon. muito, ele acertava muitos tiros de tornado, né, assim, Detonado, né? tiro Sim. mirabolante que ele acertava. Você lembra o melhor amigo dele, o Xeed? Você lembra daquele ID ou não? Como? Cis, E-E-D. Seed. X. D. Cid? Não o vietnamita. Não. Não lembra. Mas era o Sixon, o cara aquele, Seed, que jogava muito, mano. Do trico, do tudo. E eles acertavam muito o tornado e tudo. Então, agora eu vou te mencionar, eu vou te contar uma história que você provavelmente nem lembra, mas também nessa mesma época tinha um trico no PF4 que era, eu acho com certeza, o melhor do Gambão Norte América nessa época. E seu ID era Illusion. O nome dele é Jimin, um coreano. Ele foi um dos integrantes do PF4, acho que o melhor de todos, ou com certeza top 2, top 3 de toda a história do PF4, né? Há quase 20 anos. Então, aí acho que foi eu que fiz um torneio de 1 versus 1. Mas eu lembro que, como tinha muitos jogadores naquela época, eu fiz. Cada móvel era uma categoria, né? Então, os tricos jogavam contra somente os outros tricos. E aí, somente os melhores tricos saíam do grupo trico e representavam o móvel com todos, né? E aí, você e Illusion ficaram top 2 desse grupo do trico. Eu lembro que você perdeu somente um versus. Eram somente até 10 vitórias, né? 10 wins. Mas você perdeu um versus. Não lembro contra quem. Mas você foi o único trico que bateu do Illusion. E quando eu falei com ele, ele falou para mim, eu até lembro essa conversação, porque eu não acreditava. Eu sabia que ia ser difícil aquele versus. Eu falei para ele, cuidado com o Dark Castle. Mas aí ele falou pra mim, fuck, man. Ele tava muito bravo, cara. Ele tava como que, tipo, tem vezes que, tipo, uma partida pode ser sorte pra um que pra outro, né? Mas ele não falou que foi isso. Ele não falou que foi sorte. Ele não falou que foi. Não tive excusa alguma. Ele só falou que você era muito bom. Eu atirava muito rápido, né, naquela época, assim, eu me concentrava muito no jogo, assim, eu me prendia muito a minha concentração e atirava muito no reflexo meu tiro, era praticamente automático, né, assim, eu atirava. Assim. Isso é verdade. Então, mano, deixa eu traduzir rapidão em espanhol. Lo que le pregunté ahora fue cuáles jugadores específicamente internacionales de los cuales él se acordaba y mencionó a Sixon, SYXQN, un jugador llamado Ahmed de Nueva York, que era muy pro en Trico, en Ice, en varios móviles en realidad. Y Alexandre lo recuerda porque daba muchos tiros en Tornado. Pues Sixon era mejor amigo de Xeed, no el vietnamita, pero del país de China, pero vivía en el Reino Unido, y ellos llegaron a ser muy pro, el clan Aero.
Ya después Ahmed se fue por su parte, pero bueno. Luego le pregunté, o le conté más bien, una historia de Illusion, uno de los mejores tricos de esa época que sucedía que estaba en PF4 y de un torneo que no estoy seguro si lo organicé yo o quién, pero era cada móvil por propia categoría. Entonces todos los tricos se enfrentaron y terminaron top 2, ellos dos. Alexandre primero y luego Illusion. El único versus que Illusion perdió fue contra Alexandre. Y Alexandre perdió un versus contra no me acuerdo quién. Pero también era un grupo como, recuerdo que era un grupo como que de 15 o 20 tricos. Estoy seguro que Basic estaba, que Renato estaba ahí también. Estoy seguro que habían muchos pros. Entonces, bueno, vamos, Alexandre. Sí. Tem outro meet para Ujú. sair desse que vai acabar agora em um minuto. Vamos no outro link, tá? Sí, he compartido por el chat. Tá, Ajá, vamos aí. dale, vamos allá. Momento, gente, estamos cambiándonos al otro Meet, ya que Meet solamente nos da la opción de una hora nada más. Así que nos esperan unos segundos y ya nos volvemos a conectar. O sea, estamos aquí para iniciar. Ya bien, voy a acomodar tu cámara, ¿ya? Ok? E aí, Alexandre? E aí, Então, Listo, ya pueden continuar. vamos aí. Então, vamos falar um pouco agora dos tempos presentes, né? Vamos falar um pouco dos jogadores de hoje. Então, seguinte pergunta. Quem você acha, tipo, me dá o seu top 5 jogadores no Brasil, do Brasil agora e me fala um pouco quem deles, compara eles agora com a versão antiga, né? Por exemplo, Digo, compara-se agora, Digo joga melhor que antes ou antes melhor que agora, né? Me fala um pouco assim, tipo, historicamente também, mas comparando o top 5 de agora. olha, cada época acho que cada jogador marcou uma época de forma diferente, porque a quilometragem que os jogadores têm hoje é muito diferente. O jogo se tornou muito mais dinâmico, as pessoas Claro. jogam assim, tem muito mais quilometragem de jogo. Enfim, então todos os jogadores evoluíram muito, né? Mas a gente não É, pode classificar os jogadores daquela época com os jogadores de hoje, né? Então hoje é tá bom. outra história, né? É, Então já mudou todo o panorama, né? é verdade, sim. Vamos dizer que é que nem futebol, né? O Pelé naquela época foi o melhor, né? De todos Mas, daquela época. Agora é o Messi, né? É claro, o Messi entendi. dessa época, né? Então vamos dizer que os melhores BR hoje, E hoje, sim. acho que olha para X1 de Trico, acho que hoje o Snow, se for para X1 e X2, acho que o Snow is. Snow Easy acho que é o melhor BR agora. Aí acho que se for para X3 eu prefiro o Smoke, né? Porque ele é mais assertivo, né? Assim, no X3 eu acho. Smoke, ok. Acho que o terceiro de Trico, acho que eu fico em de 5, acho que eu fico em quinto, vamos dizer assim. Tá, entrou. Aí o terceiro pode ser o Digo, né? Não sei. Ok, Deixa eu ver. tá bom. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu pensar aqui.
Aí tem eu. Acho. Quem mais? Tem o Dengue também, né? Que joga muito também ainda. Mas só que ele não. Ele não tem uma continuidade no jogo. Ele só É, joga só pra brincar, exatamente. né? Mas se ele. Se ele. Mas você falou que o Dengue era um jogador legendário daquela época Sim. antiga, né? Tá. Mas é o mesmo. Só pra É o mesmo, é. ficar claro, tá? Ok. Tá, legal. Então. Me conta um pouco Ah, então do. O Jean também. O Jean Talha. Que é do Tá, teu tá. clã. É verdade. Então, me conta um pouco do Jantala. Fala um pouco dele naquela época antiga e também me conta se você conhecia o Smoke, desde quando ele joga assim, nesse nível de agora. Olha, naquela época, assim. É que a gente era adolescente, né? Mas a gente era muito boçal, assim. Contra outras guilds, assim. Entre a gente era muito humilde, assim. Mas contra outras guilds a gente gostava de ganhar de todo mundo, né? A gente gostava de É, varrer o GB. Então, era eu, o Giantalha, o Chape. E quando a gente jogava, a gente só gostava de ganhar de 6-0, 6-1. tá. Então, o Era. Jantala era um dos melhores nessa época também, verdade. Sim, sim. Sim, eu também lembro dela. O Snow jogava muito nessa época também. Não tinha essa habilidade que ele tem agora, mas ele era um dos tops Ah, também nessa época tá. É o do nosso Smoke. clã. O Snow Não, e eu entendi, mas o Leo, o Smoke. o Smoke, eu não me lembro, eu não cheguei a jogar muito com ele na época do GBS, não. Tá, tá. Eu Mas também nunca conheci dela nessa época, não. eu esqueci qual era o nick dele, ele até me falou. Eu acho que vou até perguntar pra ele direito. Pode Parece ser a que próxima entrevista do Brasil. É, sim, sim. tá legal. Ok, obrigado. Deixa fazer a traducción, rapidão. Entonces, la pregunta fue los top 5 de Brasil hoy. En orden, Snowies para 1 versus 1, E 2 versus Smoke 2. para 2 versus 2, 3 Para versus 3 3, 3 versus. Digo, Tonumanais, ¿no? Luego viene probablemente Jean, eh, Jean, Yantala, ¿no? El que es de PF4. Y quizás en quinto puesto él, hoy por hoy. Eh, también le pregunté un poco de Yantala, de Smoke, de Snowies en aquella época antigua. Snow nos cuenta de que jugaba mucho, era uno de los mejores, pero cree que ahora Snowies está en un mejor nivel que antes. No se acuerda mucho de Leo, de Smoke, porque tenía otro ID, así que nos sugiere que sea una próxima entrevista de Smoke. Y de Yantala nos cuenta que probablemente era uno de los mejores también, junto con él, Shap, Yantala, eran los mejores, ¿no? Muito bom, interessante, mano. Eu quero saber mais. Então, vamos aí com a seguinte pergunta. Vamos aí, qual jogador do Brasil você acha que o mundo não conheceu? Tipo, era meio perfil baixo no GBS, não jogava muito com, por exemplo, aquele cara que você não lembra muito bem seu ID, né? Mas nos fala dos aqueles jogadores que eram top e que pode ser que ninguém conhece, ninguém lembra. olha, acho que esse que psicopata, né? O que o pessoal não lembra muito assim, porque Tá, ele sumiu numa época assim que ele tava no auge ok. e nem todo mundo tinha o nível que ele tinha de jogo. Qual era seu rank? Seu rank? Eu acho que Dragão? ele era violeta, acho que Ah, cetro ok. de violeta. Ele terminou mais ou menos nesse nível, assim, mas tipo assim, vamos dizer que 2007 não tinha ninguém com a evolução de jogo que ele tinha, entendeu? Tá, tá. E Ele foi um dos primeiros, então. algumas pessoas só que conheciam ele, assim, pouco, Tá. assim, alguns amigos, assim.
Legal. Mas ele jogava muito, jogava muito. Você tem contato com ele, não? Eu tenho o Facebook dele. Tá, vamos mandar esse vídeo aqui para toda essa gente, mano. Quero ver eles voltar. Ah, então, vamos aí com umas perguntas um pouco mais carentes. Vamos aí. Mais quentes, né? É, qual foi seu melhor rival? Melhor rival, o Chape. Legal. É, há alguém no jogo que você odeia agora ou antes? Olha, eu só peguei ranço de um pessoal assim do Play 10. Era um Odeio. pessoal Play 10, ele estava jogando até no JITS, né? Mas só que eles falavam que assim, inventavam um monte de mentira de que usava Excel, que sei Tá. lá o que, criou as fórmulas do jogo, inventou a roda, né? Só faltava dizer que inventou a roda, né? Inventou as fórmulas do jogo e tudo mais. Ah, Enfim, tava eles, falando eles, comprido, né? Tá. eles, eles se Sim. gabavam porque usavam essas ferramentas e queriam mostrar que eram melhores do que os outros, entendeu? Assim, não gostava muito da arrogância deles só porque usavam uma ferramenta, entendeu? Aí então Sim. acabava aqui brigando com eles, entendeu? Então, o que você acha dos jogadores do Excel? Olha, eu acho que é uma maneira muito artificial de jogar, né? Mas eu acredito que não seja tão fácil assim de jogar, porque eu já tentei usar isso. Eu acho Não, muito não gosto difícil. também. Eu acho Verdade muito também, né? difícil. É verdade. Então, tem quem goste, né? Mas é uma maneira muito artificial, porque é como se fosse um bot, né? Assim, um bot Claro, no um game, bot assim. humano. É. Então, deixa eu fazer a traducción. Preguntas un poco más picantes. Le pregunté cuál fue su mejor rival, sin dudarlo, Shap. Eh, ¿Quién odió o odia en el GB? Y me menciona alguien de... ¿Era Clan Playdate? Play 10. Playdate. Ok. ¿Aquel cara era un jugador o era un clan? É um clã. Ah, odiaba un clan entero, gente. Así que, bala para todos. Eh, eh, morro do Dendê, onde invade. Tá, então, também lhe perguntei que. Eh, vamos con las preguntas, hasta ahí estamos. ¿Qué opina de los jugadores de Excel? Perdón, y me menciona que es una forma muy artificial de jugar, que es como jugar con un bot, que hasta ha probado y no, hasta le parece difícil, y en verdad lo es difícil, ¿no? No tienes que ser rápido, exacto, y al final si fallas, pues te sientes medio idiota, ¿no? Bueno, ahora, una de las preguntas más picantes que tengo para ti, Alexandre. Agora eu quero saber por que você saiu do FAT. Fate. Eu acho assim que eles iam Sem jogar. filtro, né? Sem filtro. Enfim, eu tinha entrado na sala e tal, eles estavam organizando um jogo contra o Clã Mil Grau, né? Não sei o que eles Mano, estavam. eu conheço aquela história. Mas fala, me conta. Mas eles estavam organizando, eu acho que faltou um pouco de respeito da parte dele de, enfim, permitir que eu, Nossa, que mano. eu, que eu jogasse lá, né? Que eu, sim, abre X4, porque toda vez quando digo ou outras pessoas pedem para abrir X4, os caras abrem. E ele não, eu tava querendo jogar e ele pegou e me quicou, né? Por um cara que nem chegou a entrar na sala, que o cara tava na cozinha, sei lá onde ele tava. Aí ele acabou que nem entrando no jogo. Eu achei uma falta de respeito, assim, o cara me quicar e ficar por isso mesmo. E não teve ninguém como moderador do clã enfim, Bem, apaziguar, assim, pra
Uhum. vamos dizer, contornar essa situação que ficou, porque achei que não merecia tomar um kick da forma que eu tomei, né? Mas deixa eu entender bem. Então, você estava em uma sala de 4x4, Fate Três versus contra três. 3 Três x 3. contra três. Fate versus 1000 graus, né? Eu tinha acho que. Não sei se era 2 do 1000 graus, sei lá. Só para Aí, saber, é a mesma história do Knuckles. eu acho que é a mesma história do Falar do Rest, que ele parece que ele foi quicado também. Falar do Rest. Ok, entendi. Ok. Então, ele foi quicado da sala. Falar do Rest foi quicado da sala. Ele É, foi o primeiro a sair do Fate. é pela mesma pessoa, né? Pela mesma pessoa que quicou, né? O Boomerlander, né? Quicou ele. Ele quica todo mundo, né? Ele é Não fodão, imagino, é não fodão. imagino quem seria. Então, ok. Ajá. Bueno, entonces le preguntamos por qué se salió del clan Fate. Olha, Y bueno, sai. hay un Acho, personaje, ¿no? Hay un personaje en Fate que quiquea a la gente y en general no hay un sistema de chequeos y balances dentro del clan Fate, digamos. não há uma Entonces, moderação, no hay não há um moderación, moderador lá. claro, no hay un apaciguador de las situaciones o algo así. Entonces, se crean malentendidos. Ok, entendí. Y bueno, mencionamos a ID, o quién fue. Frapre. Foi o Boomerlândia. O Boomerlândia. Ah, nossa. Ok. Tá, legal. Bom, obrigado. Melhor esto es mejor que Magali TV, gente. Nos estamos enterando del chisme en Brasil, así que vale oro. Bueno, Renato, ¿alguna pregunta que tú tengas? ¿Alguna pregunta de la comunidad? ¿Qué quieren saber de Brasil? ¿Qué quieren saber de Alexandre da Cáceres? Ok. Buenas preguntas. Empezamos con el clã Rice. Alexandre, fala um pouco do clã Rice, dos jogadores, tipo, você já falou do time de 3 versus 3 com o Rei, né? Você é Chape ou Serginho, né? Agora nos conta um pouco dos jogadores do Rice. Eu lembro do Alan, Rânio, Luizinho, Boomer, você, Mixing, Trico. Lembro também do... Tinha um Round, um O Secas. I'm Kevin, né? Pode ser. O Zuzu, né? O Naki. Zuzu. Mas tinha muitos jogadores bons daquele clã, então nos conta um pouco deles, né? Qual era o Olha, melhor time do Estrela, o Chroma também, né? Qual era o melhor time do Raiz, ou os melhores jogadores desse clã? olha, os melhores jogadores do Rise, acho que era o Zuzu, né? Tinha vários, né? Mas tinha eu não cheguei a eu joguei, eu já fui do Clan Rise, mas jogava eu, Chape e Bom Rânio, né? invitado, né? Um visitante. Era visitante, né? Vamos dizer assim. Verdade. Mas Bueno, acho que continua, desculpa. eu acho que o time deles principal, não sei, acho que era o Zuzu, Rânio, podia ser Luizinho, podia ser o Kevin, podia ser. Enfim, tinha O outros Chroma aí. também jogava muito. Chroma. O Chroma era do Ryze? Era, com Ah, era certeza. também? Com Sim, certeza. sim. Tô certo. Ah, tá. Sim.
Acho que agora ele mora em Canadá ou algo assim, não sei, mas... Estados Unidos, parece. Estados Unidos? Ah, tá. Eu ainda tenho contato com ele también. Ah, bueno, les comento que en cuanto al clan Rice, jugaban Alan, Rañu de Tortuga, Croma, Estrella de Tortuga también, jugaba Luisinho de Boomer, jugaba Kevin de Round. Eu lembro que tinha uma ID seca, acho que ele era o Round, não sei, mas... Y Susu de NAC. Entonces probablemente el mejor equipo de 3 versus 3 era Alan de Tortuga, Luisinho o Susu, ¿no? Boomer Nack, y por ahí también jugaban con Round. Me acuerdo que jugaban muchos versus con Round. Y en esa época obviamente Round era un buen móvil, ¿no? Y Alan, para que la gente conozca un poco de Alan, Raño, era probablemente uno de los mejores jugadores estratégicamente hablando, uno de los mejores. É impecável, né? O Rânio. Impecable, sí, impecable. Sí, yo personalmente aprendí mucha estrategia de Raño, así que sí. Bueno, ahora la siguiente pregunta de Iván. A pergunta foi, Alexandre, nos dá seu top 5 boomer de todos os tempos em Brasil, né? Boomers brasileiros. Acho que o Flash. 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 Acho que tem o SG Hulles, Caio, né? Caio. Aí tinha Ok, também. Caio. O Nobot também jogava bem. Tinha como é o outro, esqueci o. Como é o nome? Acabei de esquecer aqui. Égua. Ele tá até jogando no Jits Agora? também. Não, ele tá jogando no Jits também, esse daí, esqueci o nome dele. Esqueci o Mas nick ele dele. joga agora? É ativo? É ativo, é. Ah, boomer, brasileiro, ativo, Isso. top. Não, não é muito assim, em X1 acho que ele manda bem, assim, mas eu não me recordo muito assim de jogadores muito prós de boomer no Brasil. Boomer não, né? Brasil não. Acho que o Brasil foi mais conhecido pelos tricos, pelos tortugas. Assim. Tá. Bom, irmão, você tem alguma pergunta pra gente? Pra comunidade peruana? Alguma sugerência de algum outro brasileiro que a gente pode entrevistar? Deixa eu ver, acho que o Smoke, né? Acho que é válido, né? Ou o Jean também. Acho que ele pode contar também muitas histórias do que aconteceu naquela época, né? Sim. Ou o Dengue também. Vamos falar com o Dengue. Acho que ele tem muitas coisas aí para contribuir com a comunidade, assim, Enfim. É a última pergunta para você. Por que aquela cultura de participar de torneios em Brasil antes era muito mais forte que agora, né? Eu tenho aquela sensação que a comunidade do Brasil agora não participa muito dos torneios. Por quê? Eu não sei especificar muito bem, né, o porquê, mas eu acredito que é porque o pessoal não leva mais muito a sério como levava antes, entendeu? Antes, né? O game mesmo. Tá, entendi. Acho que antes também enfim, o pessoal não trabalhava assim, enfim. É verdade. Eu acho que os jogadores brasileiros... Não é mais uma prioridade, assim, antes era uma prioridade grande para todos. Tinha uma comunidade grande no Brasil. Uhum.
bem grande. Então, bom, vamos ver se isso mudar no futuro. Vocês têm muitos bons jogadores ainda. Tem para dar muito jogo. Então, Y una última pregunta. nenhuma pergunta? Hay una última Dime. pregunta de Gonzalo de Atreus que pregunta qué sabe de la vida de Rafa, de Mitch. Si habla con él, si piensa volver al GB. Rafa, de Mish. Então, tem um jogador muito famoso ao nível mundial que era o Rafa Mishing, Mish, né? M1SH. Então, Mish. Você jogava com ele no Raiz, mas quando 2008 já é tarde para Mish. Mish era pro, seu melhor nível foi 2005, 2006. Ele foi um dos primeiros pros do GB, né? Então, eu sei que você não lembra muito dele, mas nos conta o pouco que você lembra. O pouco que eu lembro dele foi quando o Rânio convidou ele para o serve GBS, né? E qual ele tava jogando de trico. Ele dava assim uma rotação 2 assim, de até uma tela e meia, um pouco mais Sim, de uma sim. tela e meia, assim. Ele atirava muito rápido, né? Atirava muito rápido, né? Eu lembro que até o Rânio ficava puto, mano. Ele atirava tão rápido que às vezes errava só por atirar rapidão. É, verdade. Então, E ele jogava de boomer também. Eu vi ele jogando de boomer também. sim, jogava muitos moves. Bueno, nos cuenta que Mish, lo que pasa es que Ranyu, primero que nada, Ranyu, imaginen a Ranyu como el cerebro internacional de Brasil, que por un lado junta a Mish, ya un jugador pro pero retirado, lo hace regresar al GB, ¿no? A mí me hace entrar y conocer gente a GBS y conozco a todos los clanes de Brasil, Alexandre, ¿no? Y Alexandre lo hace entrar a GB América, Norteamérica. Entonces, Ranyu es el cerebro que manipulaba a todos sus amigos para jugar juntos. Así que, primero que nada, un saludo a Ranyu. Pero segundo, lo que él se acuerda de Mish no es el 2006. Mish era famoso y conocido en el internacional, en HIS Internacional 2005-2006. Era uno de los mejores, probablemente el mejor jugador de esa época. Entonces, cuando juega en Rise con Alexandre, es el 2008 más o menos, ya no está en su pico Mish. Y lo que Alexandre recuerda de Mish es que era un muy buen jugador en distancias cortas, en dos spin, lo cual siempre fue la especialidad de Mish. Porque recuerden, en el año 2005-2006, ¿qué mapas jugábamos? Metamind, Miramo, Sea of Hero A. No se jugaban los mapas enormes, ¿no? Aunque Mish era pro en todos los mapas, se jugaban mapas pequeños y los juegos eran más cortos, eran juegos de solo, no tanto se jugaba score, ¿no? Entonces eran juegos mucho más cortos, es otra época. Personalmente, lo que yo recuerdo haber jugado con Alexandre, con Shap, con Mish, todos ellos los pros tricos en el 2008, y a pesar de que Mish todavía era uno de los mejores, ya en esa época Shap y Alexandre eran mejores que Mish, honestamente. En el 2005-2006 Mish era mucho mejor que yo, que todo el mundo, era el top 1, pero ya en el 2008 no. Así que... Mas você conhece um pouco dele pessoalmente, no nível pessoal, tipo, pessoalmente, lembra? Porque Não, ele era um personagem um pouco interessante. Ele é brasileiro, mas seu inglês era perfeito. Acho que ele não morava no Brasil. eu lembro que ele falou assim, eu não dou meu Facebook, não era Ele não Orkut dava, pra não. ninguém. É Ele verdade. não Isso dava é pra verdade, sim. ninguém. Nada, sim. Ele falou isso. É verdade. Essa parte é verdade. Eu era muito amigo do Billy Tendulkar. Eu falava com ele no telefone, né? E o Billy me contou que o Mish, acho que ele trabalha na indústria do petróleo, energia, né? Então, acho que ele não morava em Brasil, mas era brasileiro do nascimento, e não sei. Tinha uma história bem legal, bem estranha por aí, mas se alguém tiver contato com o Mish, né? O Rafa,
nos fala, nos dá seu contato para tentar fazer uma entrevista com ele. Todo mundo lembra dele. Todos temos muita saudade do Mish. Eu, pessoalmente, tenho muita saudade do Chape, do Alan, dos brasileiros daquela época que eram top, né? Então, com sorte, essa entrevista chega naquelas pessoas, naquela comunidade brasileira antiga, e por aí eles até dão a curiosidade de voltar, pelo menos para jogar com os seus amigos, já que ainda tem alguns antigos ativos. Então, ¿alguna otra pregunta, Renato? De momento ya no tenemos preguntas. Listo. Sí, Hemos durado bastante con Alexandre, así que, sí. Alexandre, meu irmão, muito obrigado por seu tempo, pelas histórias, pela conversação, pela amizade, tudo de novo. Vamos ter muitos CFs no futuro, tô certo. Sim, com certeza. Estamos trabalhando aí nesse meu novo clã aí pra Legal, sim. Formar um time para CF assim bem competitivo assim. Vamos treinar bastante. Legal, mano. Tá. E disputar vários CFs aí, vários campeonatos aí. Adorei. Legal, mano. Vamos jogar contra a Inside. Tá, mano. Então, obrigado Brasil, obrigado Alexandre, obrigado Raiz, Rei, todo mundo, Fate, Inside. Falou. Bueno, ya gente, no se olviden que pueden apoyar siendo colaboradores de la página, donando estrellitas o simplemente compartiendo el directo. Así que ya nos vemos en un próximo podcast. Seguramente lo vamos a ir anunciando este fin de semana o si no la próxima. Y bueno, ya nos vemos. Eso sería todo. Muchas gracias.